Estou batendo um papo com o professor doutor Nilson Euclides, cientista político, analista político. Professor, nós vimos os números da pesquisa à tribuna Datacontro e falávamos desta estratégia da oposição em lançar muitos candidatos no primeiro turno, tendo em vista que no segundo turno, se a Frente Popular, marcando sua força, levar essa eleição para o segundo turno, todos eles se unem de oposição e vencem as eleições. Mas será que essa estratégia não é uma aposta arriscada, já vista que até os humores do eleitor acabam por mudar um pouquinho no segundo turno, quando eles avaliam esse tipo de aliança de segundo turno, que alguns veem como aliança de oportunidade? O que o senhor pensa disso? Eu acho que o resultado das eleições do ano passado deveria ter servido para que a oposição viesse para esse ano com uma postura diferenciada do que ela veio. A postura seria a seguinte: houve um aumento significativo, a população da cidade de Rio Branco disse em alto e bom tom que quer mudança. A oposição deveria ter ouvido e deveria ter apresentado para o eleitor acreano uma candidatura em torno do principal candidato mais articulada. Isso não ocorreu. Isso é um problema para a oposição. É um problema que é possível você digerir? É. Agora, se ela viesse de forma mais organizada, mais coesa, provavelmente essa eleição se definiria no primeiro turno. Quer dizer, então, que é uma aposta arriscada esse negócio de vamos nos unir no segundo turno? Isso tem demonstrado para a própria população que os candidatos de oposição não se entendem e só vão se unir por conta do resultado no segundo turno? Será que essa leitura não está sendo feita pelo cidadão em casa? Não, eu disse até outro dia aqui que quando você tem a estrutura de poder da Frente Popular, ela está, de certa forma, enfraquecida nos últimos anos, abriu-se a oportunidade para que outras lideranças políticas se fizessem presente. Então isso é natural que acontecesse. Eu acho que o momento da eleição é que você deve avaliar qual a possibilidade real de você substituir um grupo político por outro, mesmo que esse grupo político do qual você faz parte não seja 100% puro sangue. Mas é muito mais importante para a oposição evitar que o PT faça a prefeitura pela terceira vez, não é? É muito mais importante do que qualquer outro assunto que venha se discutir a nível de oposição. Vamos aqui à pergunta dos internautas, professor. Olha só, o Chedi Costa Dantas, ele faz uma pergunta aqui. Ele diz assim, a respeito dos números da pesquisa à tribuna Datacontro. Com essa diferença gritante de Tião Bocalon, a diferença do Tião Bocalon para o segundo candidato, Marcos Alexandre, isso pode ser indício da total insatisfação da população com a atual administração da Prefeitura de Rio Branco? Agradeço a resposta. Ele acha que pode ser um indício aí dessa insatisfação. O senhor acha? Eu não vejo assim. Eu não acredito que a população de Rio Branco esteja insatisfeita com a administração petista. Não é isso que está acontecendo. A gente precisa analisar uma eleição de dois lados. Primeiro você tem uma avaliação, que é uma avaliação dos trabalhos, das ações que o governo tem implementado, e o outro lado é o momento eleitoral. São duas coisas distintas. Uma coisa se soma a outra no processo eletivo. O eleitor vai decidir o seu voto numa somatória de fatores que vão compor esse voto. Então é difícil assim, vamos votar na oposição porque a administração está sendo reprovada. Não, se você fizer uma pesquisa, você pode ter certeza que a administração da prefeitura, do PT, ela tem uma boa avaliação. Agora, uma boa avaliação não significa necessariamente que você vá vencer a eleição, porque você precisa ter um candidato que apresente também condições, né, de fazer com que o eleitor acredite que ele vai dar continuidade a algumas obras, que ele vai avançar em outros setores. Quando isso não ocorre, você abre um vácuo. Esse vácuo é ocupado pela oposição. Olha outra pergunta aqui interessante. O Israel Mesquita diz o seguinte: em análise política, sabe-se que essa situação pode mudar quando chegamos mais próximos ao dia da eleição, o dia D. Qual a avaliação que o professor faria e qual a probabilidade disso acontecer em percentuais em relação ao primeiro ou segundo colocado na pesquisa acima, hein? Olha, eu já disse aqui, a candidatura do Marcos Alexandre, com certeza ela vai sair de 16%. Ela vai chegar aos 30%. Ela vai chegar quase aos 30% se não passar. A do Tião Bocalon, ela pode crescer, como pode se estabilizar ou diminuir. A grande questão é essa. A questão é o tanto que isso vai acontecer. Exatamente. Eu acho que cada vez que o Tião Bocalon perder voto, a tendência é que esse voto vá para o Marcos Alexandre. Não de forma automática, mas há uma tendência, né? O Fernando Melo também pode abocanhar algum desses votos. Agora, se o Tião Bocalon continuar nessa mesma linha e avançar durante o processo eleitoral, essa eleição se define no primeiro turno, mesmo com esses problemas, mesmo com a candidatura do Fernando Melo. Muito bem. Olha só, o André Araújo faz o seguinte aqui, ó. Olha, com base na pesquisa à tribuna,
é de se observar que desde o início das especulações eleitorais, o candidato do PSDB está estacionado na margem dos 45%, enquanto que o candidato da Frente Popular tem apresentado sempre um crescimento em seus números. Ou seja, pergunto, isso pode ser um sinal de que Marcos Alexandre irá se fortalecer no início da propaganda eleitoral no rádio e na TV? E será ela, a propaganda eleitoral e as redes sociais, peças decisivas para as eleições de 2012? Eu já disse isso. A candidatura do Marcos Alexandre tem tudo para crescer e chegar até 30% e até passar dos 30%. Ele tem a estrutura de governo do lado, tem as lideranças petistas que têm penetração no eleitorado que estão do lado dele. Quer dizer, tudo isso vai se somar, vai fazer com que a candidatura do Marcos Alexandre cresça. A candidatura do Tião Bocalhon pode crescer também, ele está com 45%. É muito mais fácil você sair de 45%, passar dos 50%, não é? Se você mantiver uma campanha equilibrada. Eu acho que o tom dessa campanha deve ser o equilíbrio. Tião Bocalhon precisa tomar muito cuidado, ele precisa manter uma campanha equilibrada, continuar na mesma linha da proposta. Esse equilíbrio seria o quê? Evitar ataques gratuitos? Seria no aspecto mesmo da própria mídia de sua campanha ou não? É a postura do candidato? Olha, o eleitor acriano está dizendo o seguinte, 45% do eleitorado está dizendo, Tião Bocalhon, a gente acredita que você pode ser um bom prefeito. O que ele tem de fazer? Ele tem que continuar mostrando que pode ser um bom prefeito. Ataques gratuitos, uma campanha que vá, por exemplo, para ataques pessoais, não acredito que vá levar voto para o Tião Bocalhon. O que vai levar voto para o Tião Bocalhon e fazer com que ele passe os 50% é ele continuar o quê? Mostrando para a população que ele tem um projeto, que ele é um candidato que tem uma liderança, que quer realmente governar a cidade e que tem uma equipe também que vai ajudá-lo a fazer isso. Do outro lado, o Marcos Alexandre precisa avançar e além do discurso do técnico, que eu disse aqui, a entrevista dele, tecnicamente, foi perfeita. Agora, o eleitor quer mais do que isso. Ele precisa mostrar que ele vai governar a cidade. Governar Rio Branco não é a mesma coisa de dirigir o DEPASA nem o DERACRE. É outra coisa completamente diferente. Governar o município de Rio Branco não é fazer estrada. Não é liderar uma equipe de 150, 200 trabalhadores. Lá você tem um projeto lógico, racional, cálculo, é ponte, é estrada, é geometria. Política não é geométrica. Política tem tradição, tem carisma e tem racionalidade. São 3 elementos que compõem o voto do eleitor. Ele precisa ficar atento nisso. Professor Nilson Euclides, conversando aqui com o nosso repórter, o nosso jornalista político Fábio Pontes, ele também avaliou as entrevistas e apontou erros e acertos dos pré-candidatos. E uma análise muito singela, mas ao mesmo tempo muito criteriosa, do nosso querido Fábio Pontes, é o seguinte: com os primeiros 2 pré-candidatos, ele acredita que Tião Bocalhon mostrou muita firmeza no discurso de oposição, que é aquilo que o eleitor de oposição quer, mas falhou na apresentação de números. Quando foi questionado, por exemplo, sobre os repasses de Fernando Henrique Cardoso para o Acre, ele disse que eram maiores do que os do Lula. Ele não soube responder. No caso Marcos Alexandre, o Fábio Pontes também concorda com o senhor, acha que foi uma entrevista perfeita sob o ponto de vista de conhecer a cidade, dados técnicos, números. O Marcos Alexandre sabe muito bem, mostrou que conhece, mas lhe faltou carisma. O senhor concorda com o Fábio Pontes? Concordo. Eu acho que a avaliação, a análise que o Fábio fez foi perfeita. Eu acho que é isso mesmo. Em campanha, em entrevista, em debate, você só deve dizer alguma coisa quando você tem como provar. Então seria, por exemplo, se você falar, olha, no governo do Fernando Henrique Cardoso houve muito mais repasse, então tá aqui, ó, de tanto a tanto, você vê tantos milhões, aí seria, bom, acabou. Quando você deixa, você diz, faz uma afirmação, mas não tem como comprovar, fica sempre aquela coisa, pô, e aí? Né? Então eu acho que é uma questão que o Tião Bocalhon precisa rever. Todas as vezes que ele vier à televisão ou fizer algum discurso, ele precisa se preparar mais. Ele tem capacidade para isso. Ele é um cara, a gente percebe que ele é uma pessoa muito ativa, inteligente, e isso é uma questão que ele pode resolver. Do outro lado, a questão do Marcos Alexandre, ela é um pouco mais difícil no seguinte sentido. Se tecnicamente ele é um engenheiro e tem um conhecimento técnico da cidade, o que a cidade precisa, do outro lado, ele precisa lutar contra as 2 coisas. Primeiro, uma rejeição que o PT tem na capital, não é? Os números das últimas eleições mostram isso, isso é um problema, quer dizer, o grupo petista que governa a cidade tem uma rejeição na cidade. Bom, ele precisa convencer o eleitor, tá, de uma coisa diferente. E segundo, ele precisa incorporar na sua personalidade, na sua campanha, de que ele não é só esse técnico. É um rapaz educado, bem formado, profundo conhecedor das obras. É que eu disse, governar um município não é governar um contrato, não é
tocar uma estrada, não é você liderar um processo de construção. É uma coisa muito mais complexa, porque você mexe com gente. Você precisa montar uma equipe. E ele tem que pensar o seguinte, ele vai governar do gabinete do prefeito. Não é ao lado do governador. Ele não é mais um diretor. Se caso for eleito, ele não vai ser mais um secretário do governador. Ele vai ser o prefeito da cidade. Portanto, ele tem que atender demandas de todas as áreas, não é? Que é diferente, por exemplo, quando você é secretário e diretor de uma instituição ou de uma secretaria, que você atende o quê? Você atende pessoas do seu grupo político, né? De forma educada, de forma... Agora, quando você entra dentro de um processo em que você é uma liderança, você é um prefeito, você é o chefe do executivo municipal, você tem uma Câmara Municipal, você tem uma população que está dividida. Os números mostram isso. Como é que você administra isso? De que forma? É preciso ter habilidade política. O senhor acredita que Bocalhau consegue até o início da campanha eleitoral de fato, após o dia 30 de junho, quando se encerram as convenções, ele consegue trazer alguém da oposição para o lado dele, Fernando Melo, Ayrton Rocha, Jamil Asfuri? O senhor acredita que isso ainda pode acontecer até sob o ponto de vista dessa última pesquisa ou não? Vão todos para o embate no primeiro turno e se unem no segundo turno? Não, eu acredito que com esses números, dependendo da capacidade, eu acho que ele tem essa capacidade, ele pode sim trazer mais alguém para o campo da oposição, eu acredito. Talvez E se o senhor fosse apostar em alguém, seria no Fernando Melo? Olha, eu acho que a questão do PMDB seria crucial para ele. Eu estaria empenhado, se fosse o candidato João Bocalhau, em trazer o PMDB para a minha base de apoio. Com certeza. Pelos dois fatores, a militância e os números das pesquisas? Principalmente pela estrutura do partido e da tradição que o PMDB tem no estado do Acre. Muito bem. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu bati um papo aqui com o professor Nilson Euclides, especialista na área política e sempre um ótimo bate-papo conosco aqui no programa. Professor, muito obrigado pela tua vinda. Prazer imenso tê-lo aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco, hein? Até já.